Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para um vídeo muito maluco. Eu recebi... Sabe que tem aquela abinha do lado do Explorer que fica no computador, do MSN? E cheio de tranqueira e notícias bizarras e notícias só de acidente, morte, coisa nojenta. Que é o que a galera gosta de ver. O algoritmo trabalha exatamente para a indústria da morte. E eu recebi aqui um chamado Olhar da Morte. A enfermeira compartilha 6 fenômenos perturbadores que acontecem com pacientes terminais. É sério, essa matéria tá aqui, tá? Antes que alguém fale, não, tá inventando. Não. A matéria existe e eu acho que é muito maluco. Veja, hospitais, pessoas que trabalham em hospital, como enfermeiras, médicos, auxiliares, né? Tem histórias bem macabras para nos trazer, né, e falar sobre. Eu acho que todas as experiências, elas são muito curiosas, principalmente aqueles que estão na linha de frente, tratando pessoas, vendo pessoas, assistindo pessoas, né, no sentido de cuidar, zelar, dentre de todos os aspectos. Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado sobre qual a mente que está observando o fenômeno. Veja, eu tenho uma playlist no canal chamado 50 bilhões sobre a minha vida. Ela relata experiências de uma criança, sobre a ótica de uma criança, no qual não foi mudada, desde os primeiros eventos que eu vi dentro do critério espiritual até a minha maioridade. Então veja, todos esses fenômenos que foram documentados por mim, apresentado a vocês, são de uma mente de uma criança. Ah, tio Spook, mas você não. Não. Não e não. A ideia é mostrar exatamente como uma mente despreparada reconhece os fenômenos e trata esses fenômenos com os medos, com os temores, com as impressões de uma criança. Não existe mais. Essa playlist não tem mais. É exatamente o registro de como acontece. E esse mesmo registro ocorre com a vida de vocês, em qualquer fase da vida de vocês. Pois, quando não temos o devido conhecimento sobre os fenômenos anômalos, que nós assim nós chamamos dentro da neurociência, esses fenômenos eles são somente impressões do que nós temos. Podem ser pareidolia, podem ser falhas de percepção, algumas coisas que a gente questiona, dizendo se é ou não é. Podem ser realmente fenômenos reais? Pode. Mas como é que eu vou provar dentro de um critério, sendo completamente leigo na espiritualidade, sem equipamentos científicos, ou mesmo ainda dentro de uma fase de percepção da minha própria existência na vida? Então eu não tenho como comprovar aquilo que eu vi, simplesmente eu vi. Hoje, aos 48, 49 anos de idade, já com diversas graduações, pós-graduações, especializações e tudo mais, dentro dessas áreas mais de neurociência, nas áreas das práticas integrativas complementares, na docência e ensino religioso, eu posso realmente dizer dentro de qual religião isso se enquadra, o que são esses fenômenos, ter uma consciência sobre os fatores. E é isso que nós vamos então questionar dentro dessa matéria. O nome dessa enfermeira é Julie McFarlane, Ia-Ia-Ho. Enfermeira de cuidados paliativos, costuma revelar em suas redes sociais fenômenos que acontecem com pessoas que estão no fim da vida. Eu espero que tenha autorização das mesmas. Em um dos seus últimos vídeos no YouTube, ela conta 6 comportamentos inimagináveis que já presenciou em seus pacientes terminais. E a postagem já foi vista aí por muitas pessoas. Ok. Vamos lá. A morte e o morrer não precisam ser assustadores, também podem ser fascinantes. É o que eu sempre falei. Mas parece que as redes de comunicação cagaram para mim. Eu sempre falei, temos uma playlist sensacional sobre isso. Existem muitos fenômenos no leito de morte e eu já vi todos eles. Mentira, aí também você já é demais, né? Você já deve ter visto muitos desses fenômenos, mas não todos. A gente sempre aparece mais um, né? McFadden conta que só começou a perceber esses comportamentos dos pacientes em seus leitos de morte, até começar a trabalhar com os cuidados paliativos, tá? Lucidez. A enfermeira explica que pouco antes de morrer, os pacientes ficam lúcidos e experimentam uma espécie de explosão de energia.
Apenas aproveite e espere, porque talvez eles morram logo depois. É a lucidez terminal. As pessoas parecem estar prestes a morrer e de repente tem uma explosão de energia. Elas talvez tenham um dia realmente ótimo, de repente ficam com fome, conseguem andar, ficam muito alertas e geralmente 1 ou 2 dias depois elas morrem. Pode ser a parte mais difícil se você não estiver pronto para isso, pode pensar que eles estão melhorando e então morrem, o que pode ser muito devastador. Esse tipo de coisa da lucidez não é comprovado, até porque se você tem pacientes que estão se reabilitando e tornam-se ali mais lúcidos ou cientes, ou realmente começam a ter força vital para se recuperar de suas energias, muda completamente o cenário previsto por ela. Então aqui a gente não pode considerar a lucidez também é uma forma da gente poder sair de uma enfermidade. Veja, eu tive Covid, eu fiquei internado. Se eu não tivesse, então, a energia, a minha lucidez e a possibilidade de sair daquele quadro, eu estava morto. Assim como muitos que estavam ali comigo junto no quarto, né? Porque eu tinha um rapaz que dividiu o quarto, o Zé. O Zé, ele era eletricista e ele tinha se despedido da família porque ele sabia que ele ia morrer. Ele ficou 30 dias entubado, saiu da intubação, foi para a enfermaria, o conheci lá e ele saiu com vida. Então veja, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa questão de lucidez, porque o Zé, ele teve a possibilidade da morte, saiu, tornou-se lúcido, entendeu as situações de qual ele se encontrava e conseguiu predeterminar um processo de revitalização da sua mente, do seu corpo, das suas emoções para sair de lá, tá? Isso daí não é um padrão, precisa tomar muito cuidado. Visões. Segundo McFadden e a Yahoo, é comum pacientes terem visões algumas semanas antes de falecerem. Visões. Já vi tanta gente ter delírio, ter alucinações, psicose na UTI. Geralmente acontece algumas semanas antes da morte. Acho complicado, geralmente acontece algumas semanas antes da morte. Então o cara começa a ter alucinação, ela fala, daqui a uma semana ele morre. É uma métrica muito ruim esse tipo de coisa. Essas visões de fim de vida são diferentes das alucinações causadas por psicose ou delírio, pois são, de acordo com a enfermeira, sempre reconfortantes e a pessoa costuma estar alerta e orientada. O paciente pode, como ela explica, estar acordado e tendo uma conversa normal, que diz estar vendo o pai morto, parado no canto, sorrindo e dizer que logo virá buscá-lo. Aqui nós temos muitos adendos a serem colocados, inclusive dentro do aspecto da neurociência. Vamos lá. Essa questão de ver pessoas mortas é muito curioso porque existem questões emocionais envoltas a isso, existem problemas da mente envolto a isso. Em que sentido? Uma pessoa que sofre um trauma muito grande e já no seu final da vida começa a ver, obviamente, pessoas ligadas à sua existência, meu avô, meu pai, minha mãe, sei lá, começam a ver. E muitas vezes essas pessoas podem não estar nem mortas. Mas é o espírito da pessoa. Não, não é. E é por isso que tem aquele ditame que diz que quando uma pessoa está para morrer, geralmente os parentes vêm buscar. O que não é verdade. A nossa mente ela vai criar uma expectativa de que existe um conforto. Já que você está desamparado num hospital, às vezes não consegue receber visitas, está sozinho no seu leito, às vezes as enfermeiras estão correndo de um lado para o outro e não conseguem nem atendê-lo, e aconteceu comigo isso, tá? Às vezes a gente chamava a enfermeira, levava 40 minutos para chegar no quarto, tá? Porque obviamente tem outros afazeres, tem outras coisas para fazer. Então nossa mente começa a criar amigos imaginários, começa a conversar sozinho, a gente busca amparo dentro de um processo para poder conversar e achar coisas para conversar, tá? Como diria o próprio Náufrago, né? Ele tratou ali a bola de esporte, sei lá se era de basquete, vôlei, sei lá, futebol, pintou ali o rosto e falava com essa bola todos os dias, como o melhor amigo dele. Então nossa mente cria esses aspectos, tá? Às vezes as doses dos remédios também fazem com que nós criamos distorções da realidade. Eu lembro que quando eu estava no hospital, me deram um remédio tão forte, cara, que eu quase saí correndo pelado pelo corredor, gritando que aquilo lá era a ala dos covideiros. E é real, porque eu cheguei a mandar um vídeo, na época, pra Dani, e eu falei, Dani, eu tô completamente chapado. Me deram um remédio ali no hospital, eu não lembro o que que era, que, cara, se ficar... Eu não vi nada, tá? Mas o negócio era tipo...
e quase sair correndo pelado pelo corredor. Então, dependendo do que está tomando e dependendo da expectativa mental que nós geramos, acontece de ver, sim, pessoas da nossa família. A minha avó acabou falecendo, né? Ela morreu, acho que com 90 e poucos anos de idade. Ela não relatou nada disso até os últimos momentos da vida dela, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Pessoas reencarnam, primeiro ponto. Então, predeterminar uma verdade como essa é mentira. Pessoas reencarnam. Então, eu não posso predeterminar que teu pai está aqui, que teu avô está aqui, que sua avó está aqui. Porque as pessoas reencarnam, elas não vão ficar aqui para sempre te aguardando. Ah, vou esperar aqui o Zé daqui a pouco vai morrer, eu vou ficar aqui olhando para ele. Não é verdade, tá? Tem pessoas que realmente vão reencarnar e reencarnam mais rápido. Então, eu não posso predeterminar que isso é uma verdade absoluta, tá? A enfermeira devia tomar muito cuidado ao falar sobre isso e deveria tentar trazer uma lógica, falando, olha, são delírios, não tem como provar esse tipo de coisa, tá? É factível a gente poder, sei lá, dentro de uma linha entre a vida e a morte, poder ter contato com espíritos? Pode ser. Acho que é mais factível ir para essa linha de raciocínio do que predeterminar que você está vendo realmente o seu avô, seu avó, não sei o quê. Eu posso estar vendo obsessores, eu posso estar tendo delírios dentro dessa questão da minha mente estar se preparando para a morte e o meu emocional está mais aflorado. Sabe, veja, quando a gente vai no cinema e a gente assiste certos vídeos, o qual pessoas boas morrem, heróis morrem, a gente fica comovido. Tem gente que chora, né? Tomates verdes fritos, quando aquele menino morre na linha do trem. Porra, quem é que nunca chorou naquela cena, sabe? O menino que tinha muita coisa na vida, ele morre e aí ele, né, afunda a imagem, né, o desejo de viver das pessoas que estavam ao seu redor. Morre por uma idiotice. Isso faz com que a gente fique aflorado com esse negócio da perda com relação a parentes queridos e à morte. A Isabela Veloso, quando foi lá do Vilela, né? O Vilela chorou, ele fica emotivo quando se fala da morte. Então, pessoas, quando se tratam essa questão da morte e buscar entender que nós já estamos numa etapa final da vida, a gente sente esse impacto. Tá? Então, infelizmente, isso pode ser realmente um apelo do nosso corpo mesmo, da nossa mente, tá? Então, a gente não sabe se é verdade ou não. Dar a mão para a morte. Eu juro, se eu tivesse lá no meu leito e eu visse lá o rapaz de preto, com aquela foice, eu faria assim, ó. Eu não daria a mão para a morte. Eu acho que eu levantaria o dedo, com certeza. Eu me conheço. Eu faria isso. Tá? Eu faria. Para o McFadden, um dos fenômenos mais impressionantes. Eu faria, cara. Com certeza. Eu não tenho como. Porra, é óbvio que eu faria. Vamos lá. É que alguns conseguem prever com exatidão quando vão partir. É óbvio, ele fica todo dia falando, hoje eu vou morrer. Hoje eu vou morrer. Olha, ele tá prevendo. Não, eu tenho certeza, hoje eu vou morrer. Aí no dia seguinte, não, hoje eu vou morrer. Aí no dia seguinte, não, hoje eu vou morrer, com certeza. Eu tô sentindo, a morte tá vindo. Ah, que isso, sabe? É uma puta especulação. Ninguém sabe o dia que vai morrer, tá? Ninguém sabe. A morte é uma causa e efeito. Veja, eu posso sair na rua e tomar um tiro. Porra, eu previ que eu ia morrer? Né? Eu posso estar dirigindo um carro lá, tranquilo, e vem um imbecil vagabundo dirigindo um Porsche, bate na minha traseira e eu morri. Porra, eu previ a minha morte, né? Eu sabia que aquele momento era o meu momento da morte. Não, né, cara? Então, assim, não tem como prever a morte. A morte é uma situação casual, literalmente, entre causa e efeito dentro da sua existência. Nós existimos, logo nós vamos morrer. É isso, ninguém aqui é o McFly para durar... McFly não, né? É o... como é que é o nome dele? MacLeod, que dura para sempre. É realmente uma loucura. As pessoas escolhem quando vão morrer. A gente vai ver alguns casos extremos disso. Pessoas dizendo, essa noite é quando eu vou morrer. É óbvio. Porra, mas você não precisa ser inteligente, né, enfermeira? Porra. O cara, ele fala todo dia, hoje eu vou morrer, tô sentindo. Aí ele morre. Porra, ele previu a morte, hein? O cara tá numa linha final da vida. Ele todo dia, pra ele, é uma expectativa da morte. Porra, é que nem... Tem aquela piada, né? Caiu um avião em um cemitério. Aí vai lá a equipe de jornalista.
Porra, mas quantos corpos vocês já tiraram? Ah, mais de 1000 corpos. Mas era um avião que comportava somente 50 pessoas. É a mesma coisa. A enfermeira explica que algumas pessoas esperam pela família, outras, mais reservadas, preferem estar sozinhas. E alguns pacientes esperam passar uma data importante, como um aniversário de casamento. Eles realmente se mantêm vivos porque querem chegar a essa data, então seu corpo finalmente se libertará. Isso aqui chama-se apego, e é exatamente o que a gente sempre tratou em vídeo, mas a mídia não se importa com o que eu falo. Veja, o que ancora vocês aqui é exatamente essa expectativa atrelada ao seu ego. Poxa, eu quero que meu pai venha me ver. Eu vou aguardar meu pai vir me ver até me libertar completamente. Ah, eu queria tomar um sorvete, depois disso eu posso morrer. Ah, eu queria... Tem uma forma, a gente sempre fala isso, né? Quais são os últimos desejos que você tem antes da morte? Ah, eu queria ganhar na Mega Sena e depois eu morro. Porra, vamos lá. Se a sua forma de pensamento é tão forte assim, você ganha na Mega Sena, você pode ter certeza que no dia seguinte você vai morrer, né? Porque você gerou uma forma de pensamento de relação de troca. Brincadeira. Mas é que se encaixa muito dentro desse contexto, né? Então eu espero que... Meu alicerce, então, é isso. A minha mente está presa à necessidade de meu filho vir me ver. Depois que meu filho vir me ver, eu posso morrer. Você aceita a condição colocada pela sua mente, uma brincadeira dessa, predeterminada pela sua consciência. Eu aceito a morte sob, então, uma condição. Você não aceita a morte sobre uma condição da mera existência. Eu vivo, logo eu morro. A morte e a vida é uma moeda de dupla face. Você joga para cima, ou é a morte, ou é a vida. Uma hora você vai ter que olhar, jogar para cima e vai cair a morte. Não tem como, essa é uma condição da existência. Agora, essa condição de colocar realmente, eu só vou morrer se... Isso não existe. Isso é um truque para enganar a sua mente, para poder aceitar a morte mediante a uma situação de troca. Entende? Então, dar a mão para a morte. Isso aqui é muito bizarro. O paciente parece querer dar a mão para a morte. E quando a pessoa está deitada na cama, levanta a mão no ar como se estivesse vendo alguém ou procurando alguém para abraçá-la ou apertar a sua mão. Muitas vezes elas ficam com as mãos levantadas por pouco tempo. Aí entra novamente numa crendice, né? Infelizmente a enfermeira aqui ela não foi muito inteligente. Ela deveria realmente ter explicado melhor sobre isso. A morte não é um ser personificado, ela não é, como é que era o nome daquele deus grego da morte, né? Você tem o Hades, mas você também tem outros seres que carregam o nome da morte. Ela não é uma pessoa. Não existe essa imagem de um cara preto com uma foice que chega pra você e fala: vambora, que nem o barqueiro, né, da mitologia. Não, quem acredita nisso realmente... infelizmente foi pro lado muito ruim da espiritualidade, não é uma pessoa que realmente conseguiu ter uma elucidação melhor sobre os fenômenos. A morte ela não é personificada, não existe a personificação da morte. A morte é uma alegoria, assim como todos os outros seres da mitologia, que também foram criados por meio de alegorias, por meio, então, do imaginário daquela época, tá? As figuras, e com isso escreve-se os poemas, escreve-se as histórias mitológicas, escreve-se, então, um contexto que para eles tem um sentido. Então você tem todas essas figuras, inclusive Hades, que seria o Senhor da Morte, né, nessa representação, ou mesmo dentro do contexto da Idade Média, a igreja personifica então a morte também como esta representação do ser com a foice, a caveira que vem pegar e tudo mais. Ele somente é uma história popular, é a mesma coisa que eu falasse que o Slenderman vem te pegar, que a Cuca Lelé, o Saci Pererê, sei lá, o Tiririca vem te pegar na hora da morte. Puta que pariu, Tiririca, né? Você tá lá dormindo e vem ele de preto com a foice, tira e fala: abestado, é hoje que nós vamos. Você fala: puta, o Tiririca não. Eu preferia o Igor Guimarães, né? O Igor Guimarães ia ser mais legal, né? E pelo menos você ia morrer, né, passando ali da vida pra morte dando risada, né? Ele como boneco Josias, né? Advogado Paloma. Então, assim, é só uma alegoria para representar um fenômeno da morte.
E veja, isso não acontece no Oriente, você não tem essa representação. No budismo tibetano ela não existe, sabe? É uma alegoria muito do Ocidente, não do Oriente, essa personificação dessa figura da morte. A enfermeira explica que esse fenômeno geralmente vem acompanhando de visões. Geralmente parece que o paciente está olhando para o canto ou para a lateral do quarto. Isso aí na neurociência, né? A gente chama de estado de torpor ou a concentração da visão em certos cantos, que é simplesmente um estado letárgico. Basicamente olhando para algo atentamente. Ela revela que esse comportamento é muito, muito normal. E muitas vezes as pessoas ficam com um sorriso no rosto. Tá, de novo, é uma pena. É uma mulher que veio a público para tentar vender vídeo, né, para performar na internet, trazendo então algo que não é verdade. As pessoas entram num estado letárgico dentro desse procedimento. Veja, o cara ali fica na cama durante o dia inteiro, a família não vem vê-lo, ele entra nessas neuroses, ele entra no procedimento das visões, ele busca amparo entre criar amigos imaginários, em imaginar a família, em resgatar a imagem da família, em relembrar como se fosse um cinema, revendo completamente as cenas da família, as relações familiares. É um processo muito de autoanálise. Sabe que dentro da medicina antroposófica a gente tem a questão do diário, né? O diário ele é muito importante dentro da medicina antroposófica para psicólogos, né? Onde a pessoa ela vai reforçar tudo aquilo que ela passou em vida, relembrando os fatores, relembrando as relações familiares, tentando corrigir situações, pedindo desculpas pelos seus erros, tentando corrigir, o que poderia fazer para corrigir. Então a mente de uma pessoa quando está nesse estado é muito de resgatar as lembranças, as memórias, porque veja, é muito triste, porque quando as pessoas começam a envelhecer e começam a ver os filhos crescendo, tendo sua independência, tendo os netos, os bisnetos, e começa a família a ter mais atenção para aquela família pontual, ou seja, os filhos relacionados mais com os seus filhos, né, e assim por diante, as pessoas de idade elas começam a ficar muito no canto, elas deixam de fazer parte daquele procedimento da família, né, de estar com a família, para ser espectadores, de ver o lado da família crescendo, para ver os filhos tendo responsabilidades. E muitas vezes, eu falo isso porque, poxa, eu tenho família, né, eu vi muito disso com os meus avós acontecendo assim. Então você vê que os avós, eles ficam muito nos cantinhos deles, eles ficam mais reservados, veem a família crescendo e tudo mais. Eu via minha avó de final de semana, mas sempre ligava para ela, sempre buscava saber se ela estava bem, sempre tive contato com a minha avó. Então a minha avó sempre foi uma figura muito importante para a minha pessoa. Mas no leito da morte dela, eu lembro que ter visto ela no dia antes dela morrer. Ela estava no hospital, eu cheguei lá, ela estava já em coma, tá? Devido a um acidente que ela teve pneumonia, mas ela teve um acidente que quebrou a perna e foi levada para o hospital, pegou pneumonia, ficou em coma e tudo mais. E eu lembro que eu a vi, infelizmente ela não estava lúcida, ela estava entubada, tal, e mal consegui conversar com ela, né? Então foi muito ruim isso. A gente espera que as pessoas saiam dessa situação. Bom, a gente tem outro fenômeno aqui, então o fenômeno mais importante e impactante que ela presenciou, que é a morte compartilhada. Olha que curioso. Uma experiência de morte compartilhada ocorre quando alguém que não está morrendo sente, vê ou entende o que está acontecendo com a pessoa que está partindo. É como se a pessoa que estivesse morrendo transmitisse a sensação do que está passando. É aquilo que eu sempre falei. Qual é o gosto do chocolate? Você consegue me dizer qual é o gosto do chocolate na sua boca? Porque na minha eu não sei dizer para vocês. Qual é o gosto de, sei lá, uma certa comida? Qual é o gosto ou qual é a sensação de algo? É muito intrínseco ao ser humano. Está relacionado às percepções da minha mente, do meu sistema nervoso, da minha capacidade de discernimento, das papilas gustativas, de N aspectos. É muito difícil você dizer o que é bom ou o que não é bom. É a mesma coisa que as pessoas chegam para mim e falam: não, toma esse sorvete que é bom. Mas é bom sobre que aspecto? Eu não sei, você está falando que é bom porque é bom para você, pode não ser bom para mim, entende? Bom, pelo que eu experimentei foi um sentimento muito bom, era como se a pessoa estivesse me dando uma sensação de liberdade, alegria, em meio a dizer que estava tudo bem. Na época fiquei chocada, não sabia o que estava acontecendo, mas descobri que isso chama atenção, isso se chama experiência da morte compartilhada.
Não existe uma experiência da morte compartilhada, tá? A morte é intrínseca unicamente a você. Veja, a minha avó morreu, eu morri junto? Não compartilhei com a morte dela. A morte, de novo, acontece dentro de um fenômeno único, exclusivamente daquela pessoa. Claro, se um avião cai e todo mundo morre, aí não é uma morte compartilhada, é uma desgraça, um acidente que acontece, uma fatalidade onde as pessoas acabam morrendo. Cara, assim, novamente, a gente precisa tomar muito cuidado com essas impressões que as pessoas têm, tá? Eu lembro, vamos falar sério agora, abertamente. Eu lembro que eu peguei um artigo acadêmico da USP que falava sobre as terapias complementares. Um grupo de pesquisadores resolveu testar as habilidades de enfermeiros, de pessoas que trabalham ajudando no hospital e perguntou: vocês trabalham com terapias complementares? A maioria trabalhava com Reiki, tá? Muito bem, vamos fazer então um teste. Eu quero que vocês utilizem essas ferramentas de terapia junto com um grupo de pacientes e no outro a gente vai testar outros métodos e a gente vai ver realmente se tem efeito ou não. Esse pesquisador, ele realmente comprovou, depois de uma batelada de testes, que as pessoas que receberam os tratamentos complementares se sentiam muito bem, se sentiam mais amados, se sentiam mais leves, se sentiam mais felizes. E aí ele perguntou para essas pessoas: você sabe o que você está fazendo? As pessoas: eu não tenho a menor ideia. E ele invalidou o processo. Ele falou: as pessoas não têm a menor ideia do que estão fazendo, então não tem como comprovar realmente a eficácia de algo que eles não sabem. Por quê? Porque ele compara a aplicabilidade de qualquer técnica de terapia ao fator de pegar na mão de um paciente, a você conversar com o paciente, a você dar a devida atenção ao paciente, o qual passa a se sentir amado, passa a se sentir mais atencioso, atendido de uma maneira eficaz, mais humanizado o tratamento. Perfeito. Então foi invalidado. Quando a gente pega então uma pessoa que não tem a menor noção do que está fazendo para poder então fazer um procedimento desse de avaliar as pessoas no leito da morte, é algo muito complicado, não é tão fácil assim. A gente tem que pegar pessoas que realmente possam fazer um trabalho sem ter o envolvimento emocional e achar que nós temos que validar essas informações. Então assim, novamente, o trabalho humano feito pelas enfermeiras, o trabalho humano feito pelos fisioterapeutas que atendem em hospital, ou os psicólogos que vão em hospital, ou qualquer pessoa, é extremamente fundamental para a rápida recuperação de todo e qualquer tipo de enfermidade. E eu sou prova disso. Por quê? Porque quando eu estava hospitalizado, eu sentia falta do lado humano. Quando você fica, infelizmente, um tempão esperando um médico ou uma enfermeira, a gente entra num processo emocional de o que está acontecendo. A mente humana vai sempre achar que tem alguma desgraça acontecendo, que as pessoas não vêm para poder te dar uma resposta, te dar uma atenção, e isso acontece de diversas maneiras, em diversas idades, em diversas situações. Uma pessoa que está no leito de morte, em tratamento paliativo, ele tem uma atenção a ser dada muito maior do que realmente ficar esperando ele morrer para documentar quais são os fenômenos da morte. Então a gente tenta ajudar essas pessoas de N maneira, ou realmente transformando o lado dele humano para que ele saia da vida tendo os últimos momentos mais amorosos, mais atenciosos por uma equipe, mais se sentir confortável por pessoas e não ficar documentando os fenômenos que acontecem. Ah, o cara tá vendo coisa, o cara tá entrando em delírio, o cara tá não sei o quê. Isso daí não é uma verdade absoluta. A gente tem que tomar muito cuidado porque uma mente, ela entra em looping, em paranoia dentro desses fenômenos. As pessoas que estão sozinhas, desamparadas num quarto e realmente precisam então de conforto, elas começam a criar amigos imaginários, elas começam a inventar delírios, a criar impressões, a personalizar ou personificar ou criar arquétipos dentro do seu imaginário. É igual uma criança a um senhor de idade. É a mesma coisa. É por isso que tem aquela história, né? A criança, quando vai ficando mais velho, é o mesmo espelho. Então, uma criança recém-nascida e um senhor de idade é a mesma coisa, tá? A criança, ela cria aquele arquétipo, ela cria um mundo invisível, ela cria um mundo fantasioso. E uma pessoa, quando está ficando mais velha, né? Já ali no seu leito de morte, ela tende a ter os mesmos aspectos daquela criança.
Então a mente daquele senhor de idade, ele vai entrar em loops emocionais, mentais, ele vai criar delírios, vai gerar visões. Por quê? Porque a mente ela perde essa sustentabilidade da razão, ela começa a entrar em loopings de problemas do sistema nervoso, emocional, remédios que acabam criando delírios, remédios que acabam sendo utilizados em doses elevadas e assim por diante. Então eu não posso dizer que essas condições que essa enfermeira trouxe são reais. Não tem como. Não tem. Porque cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo, cada doença é uma doença. É impossível trazer à tona o que são essas visões. Novamente, se uma pessoa chega para mim e fala, estou vendo a morte, você dá risada, você fala, a morte é um arquétipo, cara, ela não é real. Ela é simplesmente uma imagem criada dentro de um processo da mitologia, muito do Ocidente, e tudo que cai na mão do Ocidente vira desgraça. Então não rola, cara. Não é verdade. Ah, eu tô vendo meu avô que morreu. Desculpa, quantos anos o senhor tem? 90. Provavelmente seu avô já reencarnou há muito tempo, né, cara? Não tem como, tá? Então vamos tomar muito cuidado com as impressões que nós estamos vendo sem fundamento. Quando a gente estuda o espiritismo e começa a entender realmente o que está por detrás do conceito dos espíritas, dos médiuns, das percepções, quando a gente entende o budismo tibetano e começa realmente a comparar o que acontece dentro das experiências de pós-morte, voltado a estudos acadêmicos, a comprovação ali dentro de religiões que pesquisam sobre tais fenômenos, você vai ver que são somente fatores da mente. O budismo tibetano, por último, tem um livro muito legal que fala exatamente sobre uma mente que engana. Quando a gente morre, a nossa mente, ou entra no estado já, né, de liberação dos corpos, a nossa mente começa a criar armadilhas. E essas armadilhas são as visões errôneas que o budismo chama. E essas visões errôneas são exatamente pessoas que nós nos envolvemos, parentes que nós tivemos conhecimento, imagens de santos, imagens de criaturas que nós criamos, arquétipos, tornando aquilo então um fator real dentro da nossa vida, e aquilo são todas visões errôneas. Todas, são as primeiras visões que nós temos, são as visões erradas. É por isso que quando a gente pratica dentro do budismo os estágios de meditação, você vai ver que as primeiras camadas, elas são as mais falsas. Elas são as mais enganatórias, são as mais do mundo das ilusões. Para você poder descascar essa cebola e retirar todas essas camadas e entrar realmente no princípio único, exclusivo do processo perfeito da meditação, levam-se muito tempo. Então você vai entender que as primeiras impressões que você tem da sua mente são somente armadilhas. Elas não são reais. São camadas de proteção da nossa mente, são imaginário da nossa mente, são mecanismos de defesa criados por nós mesmos ao longo de toda a nossa história da vida. Tudo, tudo. Ela não é a verdade, tá? E é isso que acontece no período da morte. Nós nos deparamos pela fantasia criada por uma mente. E mais nada, tá? De novo, essa é a diferença de pessoas que, por exemplo, seguem o cristianismo, o judaísmo, por um budista. O budista sabe que a mente vai enganá-lo, então ele vai direto exatamente para a programação pura e exclusiva da mente, gerada por meio de décadas de práticas budistas, onde você vai, ao longo de todas as suas práticas, retirando todas essas camadas falsas e enganatórias, e você sabe exatamente aonde está o âmago da sua essência para poder liberar esse processo para uma próxima vida. Enquanto o cristão, o judeu ou o praticante do islamismo e o espiritismo ainda brigam com as camadas da cebola, o budismo já descascou essa cebola ao longo de décadas de prática para poder então fazer o encaminhamento natural. O budismo ele não entra nesses delírios no estágio da morte. Ele não entra. Tá? Então é uma pena. É uma pena esse vídeo dessa enfermeira ter repercutido de uma maneira assim tão absurda, porque você percebe que as pessoas elas gostam mais do fator ilusório, enganatório, do que realmente entender os meios para. É aquela coisa, ou você lê o livro somente a sinopse, ou você lê todo o conteúdo e entende. Eu leio todo o conteúdo, eu nunca leio a sinopse, tá? Então é isso. Quero agradecer a todos, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por
institutos que me habilitam, me capacitam para que eu possa, então, trabalhar as enfermidades físicas, emocionais, mentais, espirituais, kármicas e entre outros aspectos, dentro do critério complementar. Nós complementamos a medicina e não substituímos. E para aqueles que querem passar por esses tratamentos que nós oferecemos, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores, claro que eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro e valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos e você pode doar o valor que você quiser ou puder. Ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos, com morte, sem morte ou o que for. E bons sustos a todos nós.